Está muito alto, está muito alto. Olá a todos, bem-vindos então a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas e hoje estamos aqui num especial incrível com uma convidada igualmente incrível. O meu nome é Diogo Silva e estou aqui com então a grande convidada Sónia Vieira da Costa. Diz olá, Sónia. Olá! E com o Miguel Rão Vieira, que está cá sempre, não é, Miguel? Assim parece que eu sou aquele que olha, que aparece e pronto, e não há nada a fazer, não é? Temos de o aturar. É verdade. Hoje estamos aqui num episódio muito especial sobre o QSP Summit. Vamos fazer aqui uma review daquilo que aconteceu de mais relevante no QSP Summit, para lá das nossas 3 visitas, claro, à exposição. Diz, Miguel. Não, é isso. Tiveram sempre a tirar-nos fotografias, as redes sociais ficaram loucas. Eu acho que nunca tinha tido um post com tantos likes no LinkedIn como este agora. A nossa fotografia aos 3. Epá, tive 50 likes e tu, Sónia, também vi que tiveste uma quantidade enorme de likes naquilo. Nós temos de ir a mais eventos juntos. Eu acho que sim, olha. Vai ter que ser. E leva logo o Exato. nível, até é transversal. Exatamente. Muito bom. Então, hoje, grande episódio, só o sumo do QSP Summit, para quem não pagou bilhete e para quem não foi. Portanto, vão tirar aqui todo este sumo, só aqui estes insights. Mas fizeram mal, deviam ter ido. Olha, sem dúvida. Começava logo aí. Falando, vendemos selfies. Como aquela malta do Coliseu e tal, e das grandes capitais europeias, a malta aproxima-se e nós, 5 euros. Exato. Mas há uma forma de vender selfies. Pá, isso é super interessante. Já viste? Agora é com... 2024. Se isto fosse o ano passado, tu dizias, vamos criar um token especial, Web3 e não sei o quê. Agora é venda direta, toma lá, dá cá 5 euros e... MBA, exato. Muito bem, então, meus caros, para começar, digam-me, se calhar começo por ti, Sónia, o que é que acharam no geral assim do evento, antes de entrarmos aqui no sumo? Sim, eu gostei. Achei que o evento abriu com o orador, que realmente me fez tirar mais notas e como estávamos a dizer, que realmente gerou aqui mais interação no post, porque foi o Gary Hamel, ele realmente abriu, foi incrível. E depois, eu gostei muito dos oradores que se seguiram, nomeadamente da Ellen Edwards, e também gostei do segundo dia, o David Chin também, muito. Mas lá está, eu admito que estava sempre a compará-los ao Gary, não vou mentir. E ele transmitiu mesmo muito conhecimento, por isso foi mesmo épico e depois bom, mas ficou com essa sensação de crescer em vez de crescendo, devo confessar. Mas gostei muito de uma forma geral. Ok, Miguel. Olha, eu nestas coisas eu gosto sempre de começar pelo catering. Como sempre, não desiludiu. A Santos de Leitão, um clássico do QSP Summit, já lá estavam o ano passado, marcaram presenças, estavam boas e com a mesma qualidade do ano anterior. Também gostei imenso dos sumos, se bem que o de melancia ficou um bocadinho aquém das expectativas. Não me pareceu tão... Pois o de kiwi, lembram-se aquele que nós bebemos quando estávamos na fila. Aquilo era super amargo, mas estava fresco. Eu achei que o de melancia não estava tão fresco como o de melão. O único ponto negativo que eu tenho a apontar é que este ano não havia as merendas mistas e o ano passado havia. E eu gostava muito porque é aquele petisco rápido, tu comes, levas com 1000 calorias em 30 segundos e estás bem. De resto, a nível de oradores, nós já vamos falar a seguir, achei que o nível, eu senti o nível superior ao do ano passado, ok? Achei que realmente foi muito bom. Os meus parabéns à organização, como sempre, tudo super organizado. Acho mesmo que o QSP Summit, é apenas a segunda edição a que eu vou, mas acho que se está a tornar um sítio onde eu realmente gosto de ir e sinto-me bem quando lá estou, e isso é importante. E claro, eu para o ano já estou aqui ansioso à espera do convite. Achei que a organização está sempre super boa, aquilo é muito bem feito. E achei porreiro. Ok, e então não vais reclamar de nada, de menos barraquinhas de comida? É assim, a nível do calor, realmente eu acho que este ano sentiu-se muito calor
Eu acho que foi porque aquelas mentes começaram todas a trabalhar com os ensinamentos incríveis que estavam a receber vindos do palco, mas estava realmente um pouco de calor. Mas acho que foi a única coisa a apontar a nível da organização. Eu acho que é mesmo isso. De resto, tudo impecável como sempre. Eram pessoas a querer ajudar-nos por todo lado, e isso é sempre muito bom no QSP Summit, e um ambiente incrível. Achei espetacular, achei mesmo. É um bom evento, é um excelente evento. E Muito tu, bem. Diogo? Pá, eu como nota tenho só de adicionar que gostei imenso dos water dispensers, não sei o que é aquilo em português, mas a gestão da água ser muito feita pelos vários, epá, não sei, water dispensers que estavam por todo o recinto, e isso foi bom porque vi muita gente a encher a garrafa, mesmo a garrafa inicial que era de plástico, mas as pessoas estavam a reencher essa garrafa, que apesar de estar lá, estes water dispensers estarem lá já o ano passado, não tinha havido, pareceu-me, tanta utilização como deste ano. Este ano parece que houve ali muita utilização da Assim, garrafa de água própria. este ano não havia copos, né? Ou seja, quem não fosse encher a garrafa ficava ali à Pois, sede. Eu tive ali momentos em que pensei que era o fim. Mas depois percebi. Não, mas eu depois fui buscar uma garrafa e a partir daí enchi sempre a garrafa. E até acho que é bom neste tipo de eventos acabarem com os copos de plástico, que é um desperdício gigante de copos. Gostei boa. bastante, estava muito bem pensado. Vamos falar dessas tendências já a seguir. Ok, então vamos entrar nisto? Vamos a isto, gente? Querem adicionar mais Bora. alguma coisa? É? Então, bora lá. Primeiro, vamos falar então aqui do primeiro dia, não é? A primeira palestra do dia com o Gary Hamel. Pá, ele, no site, em belo português, está como Author, Speaker and Professor of the London Business School. E o Gary falou sobre liderança nas empresas e também as ineficiências. Mas, Sónia, o que é que te ficou do Gary? Muitas coisas, eu tirei muitas notas mesmo. Uma das primeiras coisas que ele disse que eu gostei muito foi que nós precisamos, as empresas precisam que os líderes tenham mais coragem e que consigam inovar sem fazer aquela pergunta: quem é que já fez isto antes? Ou sei, o que é que isto quer dizer? O tal liderar sem benchmarks. E é super normal, eu também trabalho assim. Quando quero propor qualquer coisa, a primeira coisa que vou fazer é: o que é que estão a fazer os grandes players? O que é que estão a fazer as empresas que nós admiramos? O que é que estão a fazer as empresas parecidas connosco? Mas, em bom rigor, tenho que admitir, eu própria, isto no fundo vai-me permitir fazer mais do mesmo. Ou no máximo construir em cima daquilo que já está a ser feito. Por isso, isto foi uma das coisas que me ficou, porque eu também posso usar isto no meu trabalho, que é: quando for preciso fazer alguma coisa, não tenho que ficar presa ao o que é que os outros estão a fazer, como é que nós fazíamos de antes, e que é uma coisa que também acontece muito nas empresas. Nós sempre fizemos isto assim, isto era como nós sempre fizemos, ou seja, é preciso termos coragem para nos largarmos disto. Quem vai liderar bem no futuro, quem vai conseguir entrar no futuro com o pé direito, é quem tiver esta coragem de: nunca ninguém fez isto, vamos fazer nós, não é? É uma abordagem que me gostou muito. Acho que agora há aí dois novos comportamentos, não é? Nesse sentido. Dois novos comportamentos, não novos na realidade, mas pelo menos há um novo que é não só ir ver o que é que as outras empresas estão a fazer e ir ao ChatGPT e perguntar o que é que o ChatGPT faria. Sei. Olha, nós já falámos no episódio do podcast anterior que falava sobre o perigo dos benchmarks, e acontece um bocadinho isso que a Sónia está a dizer. Às vezes nós ficamos tão agarrados e acabamos por não conseguir inovar, e os benchmarks limitam bastante a nossa criatividade e inovação. Apesar de que acho que tem uma importância. É assim, um benchmark é um benchmark e nós temos de ser líderes também responsáveis. Mas concordo totalmente. Tenho pena não ter visto essa palestra. Pois, é verdade, Sónia. Tu, na verdade, sobre esta palestra vais ser a grande, porque nós chegámos, como viemos de Lisboa, chegámos um pouco mais tarde. Tens mais alguma coisa a adicionar daqui que te ficou na cabeça? Sim, gostei muito quando ele disse que a função do líder é ajudar os outros a redefinir o que é possível. E gostei muito disto. Ou seja, muitas vezes as pessoas das empresas precisam desta orientação, não sabem que podem ir por ali, não sabem que aquele é um caminho possível de explorar. E então acho que o líder deve dar essas asas à sua equipa, por isso adorei esta frase. E depois também gostei de outras duas coisas, que foi
o chain of command passar a chain of trust, ou seja, esta forma de trabalhar em que se inclui também os trabalhadores remotos, os modelos híbridos, passa muito por teres confiança na tua equipa. Tens que lhes dar essa força deles poderem decidir, deles poderem trilhar o seu caminho, e passa a haver este chain of trust. Tu confias nas tuas pessoas, confias na tua equipa, empoderas a tua equipa, se for uma palavra que esteja assim mais catchy atualmente, que acho que sim, não é? E outra coisa que eu gostei muito, lá está, mesmo só para finalizar, e para também vos deixar falar um pouquinho, é que ele falou que uma forma também da liderança do futuro seria partir grandes organizações assim com muitas camadas em micro-equipas ou micro-empresas dentro da mesma empresa, em que cada funcionário destas micro-equipas pode ser recompensado cada vez que contribuir para a inovação da empresa. E eu acho isso muito, muito fixe, ou seja, tu pões as pessoas que estão no terreno e que lidam com as dificuldades, que lidam com os clientes ou que lidam com os fornecedores, seja o terreno aquilo que for, e tu pões estas pessoas a inovar a empresa e premias sempre que elas contribuam de forma positiva para esta inovação da empresa como um todo. E acho isto incrível porque, lá está, muitas vezes, ainda ontem falávamos disto, muitas vezes as pessoas entrevistadas ou as pessoas que contribuem para a transformação ou para a digitalização ou whatever, são pessoas que estão, lá está, nestas camadas mais superiores, e muitas vezes nós podemos estar a perder ótimos ângulos por não ouvirmos as pessoas de todas as camadas, chamemos assim. Até porque geralmente a inovação surge daquela resolução dos problemas reais que são visíveis geralmente nas camadas de baixo, não é? Porque esses é que sentem os problemas na pele, não é? Sim, mas sim, bom insight. É um bom insight que ele deu e eu acho mesmo que pode ser poderoso, porque lá está, às vezes como não existe este tal chain of trust e como estas pessoas não são incentivadas a sonhar ou a inovar, elas até podem ter isto para elas, mas guardam, não partilham. Exato. Muito bem, muito bem. Ok, Miguel, queres acrescentar alguma coisa dos últimos 5 segundos que viste da palestra? Não? Olha, eu por acaso, eu hoje meti um post no meu LinkedIn, não sei se viram, só tive 2 likes, por isso se puderem fazer-me um favor de ir lá meter o like, em que até falo sobre isto indiretamente, em que eu meto a primeira vítima do touro de Falaris. Vocês conhecem o touro de Falaris? É aquele touro onde é um objeto de tortura, onde se mete uma pessoa lá dentro, mete-se uma fogueira por baixo e aquilo aquece o touro e a pessoa é torturada lá dentro. Pronto. A primeira vítima foi o seu inventor, que foi o escultor Perry Laus, ok? E depois digo aqui um comentário que acho que vai de acordo com isto. A partir do momento em que nós deixamos de contestar os resultados e as estratégias dos nossos líderes e começamos a entrar naquele espírito, só estou a fazer aquilo que me mandaram fazer, nós na realidade estamos a tirar mais lenha para a fogueira que nos aquece e no final somos nós quem está lá dentro do touro e que acabamos por sofrer. E acho que acontece isto um bocadinho... Acho que acontece isto um bocadinho nas empresas. Quando entramos numa empresa, somos sangue novo, nós tentamos sempre logo contestar e acho que as primeiras vezes que nós damos feedback aos nossos líderes, a resposta do líder é super importante. E se o feedback do líder é logo cortar as vasas, a partir daí condenamos para sempre a inovação numa empresa. E eu acho que realmente, enquanto líderes, nós temos de mudar e sabermos ouvir sempre. Mas tenho um comentário mais profundo sobre isto quando estivermos a falar mais à frente daquele guru espiritual que teve lá. Sim, já lá vamos. Vamos falar disso também, certamente. Exato. Ok, boa. Gary Hamel está fechado. A seguir tivemos o Ian Woodward, que também em belo português é Author, Speaker and Professor of Management Practice, que falou um pouco sobre líderes nas várias altitudes, como ele chamou. No fundo eram altitudes, mas eram perspectivas de liderança. Miguel, posso começar contigo? Olha, podes, fazes muito bem. Eu adorei esta palestra. Esta bateu-me mesmo, ok? Ele falou sobre diferentes tipos de líder e contou aqui algumas histórias interessantes. E uma das histórias que ele contou que eu achei super interessante foi que existem líderes que são muito bons em tempos de crise e que são especialistas em gerir crises. São aqueles líderes que adoram aquela gestão que parece que estamos sempre em urgência, adoram microgestão, têm muita energia, mas
esse tipo de líder que adora crises, geralmente inconscientemente cria crises também, ok? É aquele líder que é muito bom em crises e em gerar crises também. Claro. E ele diz, sim, desculpa, Sónia. Estou a dizer que faz sentido, cria ambientes nos quais ele é bom, portanto, faz-me Exatamente, todo sentido. exatamente. E eu acho que epá, foi super relevante para a minha vida também. E ele diz que a liderança deve ser uma espécie de uma viagem onde nós navegamos em diferentes altitudes. E um bom líder tem de saber estar em todas as altitudes, ou seja, ele tem de saber estar a 50 mil pés. Epá, eu não sei quanto é que isto é em metros, mas é muito alto. Num avião, tipo, a navegar na estratégia, sem ser a navegar na maionese, ou navegar na maionese de vez em quando, a ver o panorama maior, do longo prazo, mas ele também tem de saber estar naquelas altitudes mais rente ao chão, a 50 pés, a gerir ali as táticas, tem de saber meter-se nas diferentes posições dentro da empresa e também tem de saber estar a 5 pés, que é a pensar na realidade ou pensar de vez em quando como as pessoas que estão na linha da frente, ok? E também saber focar-se em si próprio, naquilo que ele precisa, na sua autoestima e nas coisas que o afetam a ele pessoalmente. Eu, por exemplo, na minha empresa, isto afetou-me muito por causa disto. Na minha empresa eu sou o one-man show, de vez em quando contrato freelancers, mas a maior parte dos tempos sou one-man show, e na realidade eu próprio tenho de saber estar nestes três panoramas. Ou seja, às vezes eu, quando estou com um problema operacional muito grave ou difícil de resolver, parece que fico focado só ali nos 5 pés e estou ali com todas as inseguranças, todos os medos, e tenho de saber falar comigo mesmo estando num panorama um bocadinho maior, que é o que é que, se eu tivesse um diretor, o diretor me dizia, como é que ele me tranquilizava, como é que ele me ajudava a testar novas hipóteses. Eu vou fazer um comentário sobre um problema que estou a ter no meu negócio há uns episódios mais à frente. Agora, como ainda não está resolvido, não é a altura certa para falar sobre isso, mas um bom líder tem de saber estar em diferentes altitudes e perceber os problemas de diferentes altitudes. E uma frase que eu achei ótima que ele disse foi: Agreement is the enemy of high performance. Ok? Numa empresa onde toda a gente concorda, não existe alta performance. E isto para mim também achei super interessante e acho que é uma boa frase. Nós às vezes temos medo da discórdia, mas a discórdia não tem de ser uma coisa má, pode ser uma coisa que nos ajuda a crescer e a melhorar a performance geral de tudo aquilo que fazemos. Eu gostei muito do Ian Woodward. Eu confesso que não ia com grandes expectativas para ele e ele surpreendeu-me. Qual é que é a Muito vossa bem. opinião? Sónia, Sim, eu ficou-te gostei alguma muito. coisa? Ficou imensa coisa. Olha, para continuar o que o Miguel estava a dizer, ele fala aí da necessidade de existir um desacordo construtivo, porque permite trabalhar em cima de perspectivas diferentes, em vez de lá estarmos todos a concordar e, portanto, não saímos do sítio, não é? Se todos concordamos, está tudo bem, fica tudo igual. Portanto, desacordo construtivo, gostei muito. Depois, também gostei quando ele falou da importância da comunicação. Ele falou lá muito entre um gap que existe entre o líder que eu sou e o líder que eu quero ser. Então, um dos principais fatores que criava esse gap era skills de comunicação, e eu acho isto super importante. A minha licenciatura é em jornalismo e eu atualmente trabalho em e-commerce, mas trabalho em comunicação desse mesmo e-commerce e, portanto, sei da importância que existe em termos de comunicação e a falta que existe de comunicação, regra geral, nas empresas, nas equipas, para os clientes, entre colegas, whatever. Depois, outra coisa que ele disse também sobre este gap que existe, que me ficou, é que outro gap importante é que os líderes têm uma grande falta de entendimento do que é tecnologia, de como funcionam os algoritmos, do que quer dizer digitalização. Por isso, esta é a realidade dos líderes e eles sabem, eles têm estas dificuldades, existe este grande gap para eles passarem de ser o líder que são para o líder que querem ser. Depois, outra coisa que ele Boa. disse e que também vai aqui ao encontro do que o Miguel estava a dizer, que é: o líder que não se confronta a si próprio vai comprometer a inovação e a disrupção. E é verdade, portanto eu também gostei muito desta frase. E depois as duas melhores para mim, que é uma empresa ser um employer of choice, eu quero trabalhar naquela empresa, passa a ser
um workplace community of choice, por isso nós deixamos de trabalhar em empresas, passamos a trabalhar em comunidades workplace. Achei isto bom. Portanto, o teu trabalho é a tua comunidade e é importante. Nós passamos tantas horas por dia no trabalho e o trabalho tem um papel tão importante na vida de tantas pessoas, portanto é fantástico que passe a ser um workplace community. E finalmente ele depois terminou com os KPIs, ou seja, uma nova forma de nós medirmos este retorno, e eu achei incrível porque um deles é o retorno da experiência. E é ótimo, ou seja, qual é o retorno da experiência do trabalho que tu desenvolves? Isto é uma coisa incrível e que acho que não é de toda abordada e traz aqui, lá está, uma outra profundidade ao teu trabalho, o teu retorno da experiência. Gostei muito do Ian também. Interessante. Ok, então para mim ficaram-me só duas coisas. Pronto, primeiro, eu não gostei nada deste. Na verdade. Pois foi, nós acabámos e eu estava. Eu adorei! E o Diogo virou-se: epá, isto foi muito mal. Lá está, desacordo Sim, construtivo, lá está. Mas olha, sobre o desacordo construtivo, nós temos mais à frente um estudo que foi apresentado, já não me recordo por quem, pá, eu já vos digo o nome, ela está mais, é pela Elizabeth Van Gernstein, que depois acaba por falar um pouco sobre isso, que é dois grupos onde pessoas que discordam e de áreas completamente diferentes, não é? Onde há mais desacordo, que tiveram pior performance, onde havia versus um grupo que tinha mais acordo, onde já se conheciam, mesmo que tivessem as mesmas capacidades. E que vai um pouco contra isto. Eu não sei se às vezes esta coisa do discordar construtivamente às vezes também não pode prejudicar porque é muito desacordo e depois alguém tem que ceder e não sei quanta inovação, por exemplo, pode sair desse desacordo. Mas isso sou eu a questionar. Não foi nada isto que ele falou, ok? Eu é que ouço estas coisas e fico, epá, eu percebo e por norma está aí qualquer coisa, mas não sei. Tenho aqui umas duvidazinhas. Enfim, mas as duas coisas que me ficaram foi esta frase de não podemos ficar presos ao que somos bons, temos que evoluir. E ele disse isto num contexto de liderança, mas eu apliquei muito quando ouvi num contexto de, ok, se eu sou bom em Google Ads, não posso ser só bom em Google Ads, ou se eu sou bom em SEO, não posso ser só bom em SEO. Se calhar tenho que sair aqui um pouco da minha zona de conforto, aprender aqui outras coisas para conseguir tornar, se calhar, um marketer mais abrangente, e foi aí que me tocou esta frase. E o outro conceito que ele falou, e que era um pouco, não sei se agora se foste tu, a Sónia ou o Miguel que mencionou, que é esta coisa do reverse mentorship, não é? Esta questão de um líder ir ter com um miúdo que seja tech savvy e que lhe pergunte, olha, o que é, imaginem, um CEO de uma empresa, não é? Ir à pessoa mais abaixo e perguntar, pá, explica-me lá o que é isto do metaverso, não é? Que eu não percebo nada. E este conceito de reverse mentorship que eu não conhecia e que me ficou na cabeça porque achei super interessante. Portanto, foi só estas duas coisas que eu realmente capturei aqui do Ian. Mas pronto, é isto, pá, é bom, é estas perspectivas diferentes, não é? Cada toque, não é? Sim, carregamos todas coisas diferentes. Eu ouvi uma vez um comentário que dizia uma boa história é aquela história que não se ouve, ok? E eu acho que uma boa palestra é aquela palestra que não se ouve. Tu estás a ouvir, mas aquilo está a ser tão impactante em ti que tu estás simplesmente, a cada palavra que o homem diz, tu estás a conseguir aplicar aquilo em tempo real na tua vida e tu estás a ouvir a palestra, mas não estás a ouvir, estás a senti-la na tua vida. E eu acho que foi isso que me aconteceu com o Ian. Ele entrou dentro de mim. Ora, exatamente, não, foi é uma frase que eu não esperava ouvir hoje. Não, mas foi muito fixe. Passamos à Ellen. Vamos a seguir. Melhor. Portanto, a seguir tivemos a Ellen, a terceira palestra do dia, na sala principal também. Então, e a Ellen está, mais uma vez em português, Writer, Consultant and Agent Associative Professor of Marketing na London Business School, e a Ellen falou do Consumer Driven Disruption and Growth, que no fundo foi um pouco de como as tendências passam de um comportamento marginal, ou seja, uma microtendência, não é? Para um comportamento mainstream.
Sónia, tocou-te alguma coisa nesta palestra? Sim, eu adorei a Ellen, a sério, gostei mesmo muito, aliás. Vou comprar o livro dela, já comprei o livro do Gary, o dela, quando eu cheguei lá estava esgotado, por isso quer dizer alguma coisa, acho que as pessoas também adoraram, mas fica aqui a vontade de ler este livro. Então, ela esteve a explicar algumas das forças que permitem com que estes comportamentos marginais passem então a comportamentos mainstream. Que ela diz que são 8, mas são muito longas e não dá para abordar todas, e com razão. Então, isso sem comprar o livro. E sem comprar o livro, claro, faz sentido. Mas ela abordou 3 e a minha favorita foi o reframing. Opa, eu adorei o reframing, ok? Ela deu o exemplo de comer insetos, que tu podes tentar, não é? Podes tentar convencer as pessoas a comer insetos e podes aqui apresentar inúmeros exemplos, nomeadamente dizes que a proteína dos insetos não tem gordura e consegues consumir porque é uma coisa mais económica e é do futuro. Portanto, tens aqui muitos argumentos que podes ir, mas que, na verdade, isto não vai tornar este comportamento marginal de comer insetos numa coisa mainstream. Então ela diz que uma das coisas que pode fazer é o reframing. Então, este reframing aqui, através de 3 eixos, que são eles, tu alegares a antiguidade, ou seja, vais dizer que os nossos antepassados evoluíram com uma dieta na qual comiam insetos, isto dá-te logo outra perspectiva, tipo, os nossos antepassados faziam isto, ok, então afinal se calhar não é assim uma coisa tão surreal. Depois podes também abordar isto de uma diversidade cultural, ou seja, dizes, por exemplo, na Tailândia, e tu quando és turista adoras ir para lá comer insetos, por isso isto é normal, algures no nosso planeta. E depois podes sempre, obviamente, então, incluir aqui os benefícios, ou seja, o que é que tu vais ganhar com isto. Então ela deu o exemplo que o reframing pode ser passarmos de insect protein, não é? Proteína de insetos, para original protein, a proteína original. É que isto dá logo aqui um clique na tua mente, afinal comer insetos se calhar é fixe. Pronto, eu adorei esta cena do reframing, vou tentar começar a aplicar isto em cenas mais difíceis de adotar, digamos assim. Muito bem. Miguel? Olha, eu também adorei. Eu confesso que inicialmente eu fiquei tipo, esta aqui vem agora falar aqui de vegetarianismo e de coisas e tal, mas depois ela começa a explicar os conceitos que estão por trás desta adoção mainstream, e eu comecei-me a perceber que estes conceitos também podem ser aplicados não só na adoção do movimento mainstream, mas em qualquer coisa, ok? Então, Miguel, deixa-me só dar aqui um contexto, que é, estás a dizer que ela começou a falar sobre isto do vegetarianismo, porque um dos exemplos para as pessoas perceberem em casa que deu foi a questão do vegetarianismo, claro, do veganismo, não é? Que começou, na verdade, em 1944, como uma micro-tendência, não é? E que depois, hoje em dia, tornou-se o que é hoje, que é uma tendência mainstream. Nossa. Não fico já Claro, não fico já nervoso, está bem? Eu não vou falar mal do vegetarianismo, né? Até porque eu tenho uma foto bastante comprometedora de uma pessoa a comer uma francesinha num pão. A francesinha tinha para aí 3 animais diferentes naquele pãozinho, mas pronto. Mas continuando. Eu gostei imenso da ideia dela dizer que nós devemos analisar sempre a resistência de uma pessoa a adotar algum tipo de mudança de mindset na sua vida, ou aderir ao movimento, etc. E depois criámos o tal reframing que a Sónia esteve a falar. E eu gostei muito dos tipos de resistências que eles identificaram, que é uma pessoa, relativamente a qualquer coisa, pode achar que é perigoso, é nojento, é estranho, idealista ou não prático. E geralmente as pessoas andam sempre numa destas coisas, e nós, se soubermos exatamente qual é que é a grande resistência da maioria das pessoas, começamos a criar comunicação para trocarmos essa resistência, não é? Para minimizarmos. Por exemplo, na semana passada, eu até falei com isto do Diogo na altura, o Diogo esteve aqui a falar no podcast sobre marketing transparente e das marcas começarem a dizer tudo sobre transparência. O nosso grupo WhatsApp perdeu a cabeça e toda a gente andou ali a mandar umas bocas e tal sobre como é que isso não é possível ou porque é que não é possível, etc. E se nós formos a analisar esta ideia,
nós podemos achar, eventualmente, a maioria das pessoas está... Epá, isto parece que é um bocado idealista e não prático. Ok? Pelo menos é a minha resistência relativamente a essa ideia. Eu não acho que seja perigoso para uma marca. Não estou aí, nem acho que é nojento, nem é estranho. Acho que, pá, é um bocado idealista demais e não é muito prático. Sabendo isto, e se esta for a opinião da maior parte das pessoas, a nossa comunicação pode começar a trabalhar este mindset, que é, olha, isto pode ser prático porque pode ser feito desta simples forma. Há aqui uma simples forma de passarmos isto. É idealista, eu sei, mas nós cá temos de procurar ideais e pode ser feito assim, não é? Conseguimos eliminar estas objeções. O que tu estás a dizer é que esta microtendência da transparência vai se tornar mainstream, é isso? Não estou a dizer isso. Estou a dizer é que, neste momento, a resistência das pessoas a essa microtendência epá, isto é idealista e não é prático. Ok? Uhum. Acho eu que é essa. Se calhar tu vais ter alguns gestores que dizem isto é perigoso. Nós não podemos começar a meter, não é? Mas há de haver já um conjunto, quando se mostrar isto a muita gente, há de se perceber o que é que as pessoas acham e depois trabalhar essa resistência. Eu achei isso um ensinamento muito aporreiro, porque se nós percebemos onde está a resistência, conseguimos perceber onde é que nós temos de ultrapassar isto. Como da mesma forma que a Sónia disse, a proteína original. Epá, é uma forma interessante de falar sobre proteína de inseto. Ela teve lá um exemplo de que uma das marcas de proteína de inseto que havia, epá, mostravam e diziam que era crunchy e não sei o quê. Epá, e nós não queremos uma coisa que seja crunchy quando estamos a falar de insetos, não é? Mas, por exemplo, naqueles iogurtes do fitness, etc., que agora há muito de proteína, se calhar, nesse contexto, proteína de inseto até pode ser vista como esta proteína tem menos gordura e é qualquer coisa, não é? E a experiência de comer iogurte mantém-se, é boa, e a textura é igual, o aspecto é igual, está bom. Exatamente, por químicos já sabemos que há muitos por aí, não é? Podemos encarar a proteína de inseto como mais um químico que está como mais um elemento de alguma coisa, não é? Mas achei super... Desculpa interromper, ela também deu outro exemplo em que podemos começar por dar esta proteína de inseto aos nossos animais de estimação. Exatamente. Há uma diferença de milhões, não é, de animais que consomem também outras carnes, passarem a consumir proteína de insetos. Claro. Se for bom nutricionalmente para eles, creio que seria uma abordagem possível. Até porque eu confesso que adoro, sempre estou a dar comida à minha gata, cheiro e digo, epá, fogo, ela hoje está com sorte. Este salmão parece-me dos bons. Muito bem, temos que avançar. Aqui a única coisa que eu tirei desta foi a questão de, no seu livro, eles analisaram 47 comportamentos marginais e como é que esses comportamentos marginais se tornaram mainstream ou não, ok? Isso foi super interessante. E eu agora não me recordo de uma trend, de um microcomportamento. Deixa-me ver se está aqui naquilo que eu vos enviei, que era o Uniform Wardrobe. Vocês conheciam isto já antes, não é? Esta questão do Steve Jobs, não é? Que se vestia sempre da mesma forma, sempre com o mesmo... com o Zuckerberg, não é? Sempre com as mesmas roupas, que é este Uniform Wardrobe, e isto é uma microtendência que eles também analisaram, e achei super interessante que isto tivesse um nome também, ok, que eu não sabia, mas sim, era só as coisas. E já agora, a próxima grande tendência que eles dizem que vai surgir é viver do mar. É verdade, ela analisou uma dessas e que seria a viver no mar, que tinha um nome, não é? Sim, da nossa alimentação ser muito baseada naqueles... não é algas. Aquilo tem um nome. Também não está... Mas também não é estou a comer recordar peixe, o nome. ou seja, não é pescar. Quando ela diz viver do mar é uma cena cada Exato. marca. Agora, nenhum de nós três está a lembrar e que podes consumir esse produto. Mas é uma vamos de passar algas, a vestir só... Vamos passar a vestir-nos só com algas e conchinhas. Pronto, depois deste patrocínio à Pequena Sereia, vamos passar para a parte da tarde. Sim, ainda estamos na parte da tarde do primeiro dia, mas o segundo dia também foi mais pequeno.
Do primeiro dia, exato, desculpa. Na parte da tarde do primeiro dia, antes de passarmos para a parte da tarde do primeiro dia, queria só pedir para quem nos está a ouvir e quem chegou a este ponto, primeiro, obrigado, e segundo, pedir para nos fazerem uma avaliação na plataforma onde nos estão a ouvir, seja no Spotify ou no Apple Podcasts. Acho que a Google Podcasts ainda não tem avaliação nenhuma, portanto, façam-nos uma avaliação se estão a gostar do programa. Se não estão a gostar, pronto, também não façam, não é? Não vale a pena. Olha essa Então, transparência, Diogo, olha essa transparência. Exato. Muito bom ponto, muito bom ponto. Então, passamos aqui à parte da tarde e começou com o Thinkers Hall e o Gary Hamel, que foi ouvido de manhã, teve mais uma vez presente. Eu não sei quem é que foi este, porque este eram vários, não é? Tu foste a este, Sónia? Não foste? Não, e o Miguel, foste a este? Não. Eu também não, tive de sair para uma reunião. Ok. Então fui só eu, vou dar aqui só um feedback rápido, porque eu também tinha perdido a inicial do Gary, portanto foi bom estar aqui neste. E uma das coisas que eu gostei imenso destas histórias que o Gary contou, portanto, primeiro foi super interessante. Ele fará sobre os tipos de liderança, mas uma das coisas que mais me tocou é que foi uma história de transparência, onde uma empresa tinha um problema das pessoas estarem a gastar dinheiro do cartão da empresa e estarem a gastar muito dinheiro do cartão da empresa. E então uma das ideias que o Gary falou foi que, ok, então vamos fazer assim, que é toda a gente neste momento não precisa aliás de autorização para usar o cartão da empresa, podem usar para tudo, ok? Tudo o que quiserem. Só há um senão, que é tudo aquilo que vocês consumirem, ok, vai ficar público online. Exatamente. Pronto, e segundo este teste, as despesas no cartão da empresa diminuíram imenso, ok? Porque, claro, tudo era público. E então veio muito clara esta questão da transparência, que o Miguel ainda há pouco também tocou, e ainda agora a Sónia, não é? Que é como a transparência pode alterar o comportamento das pessoas, não é? E este poder da transparência. Sim, neste caso, melhor, para melhor. Exatamente, portanto, eu achei super interessante aqui desta palestra. Ele também falou sobre 7 princípios de reconstruir uma organização e a sua liderança. E pronto, depois eu deixo a imagem no site marketingporidiotas.pt, como sempre. E sim, esta foi uma das pequenas. Eu costumo sempre deixar só quase uma frase daquilo que me toca em cada palestra, e esta foi sem dúvida a frase. Então, a seguir vamos passar para a Elizabeth Van Garenstein, que é a Managing Partner da Papillon & Partners e Vice-Presidente da Leadership Pipeline Institute. E agora se estão a perguntar o que é esta empresa da Papillon & Partners, pois essa também foi a minha questão, e o que eu percebi quando pesquisei online é que é uma Leadership Coaching and Consulting Company. Pronto, no fundo foi isso. E ela falou de alguns estudos de interação entre equipas e como é que as pessoas reagem, sobretudo entre equipas. Miguel, tu foste a esta? Acho que não. Ok, então Sónia, tu foste. Epá, eu fui a esta, sim. Mas não retiveste nada. Achei que foi muito estilo coach, estás a ver? Não retirei assim nada de jeito, apenas apontei uma coisa que ela disse que eu gostei, que foi How many good questions have I asked today? Por isso, a qualidade das nossas perguntas influencia a qualidade das respostas. E disso eu gostei, mas de resto confesso que foi uma daquelas talks que não me inspirou. Não te trouxe nada. Não me inspirou. Ok, epá, eu desta também registrei muito pouca coisa, é verdade, para lá das imagens que vamos deixar online, mas o que me ficou aqui foi muito este estudo que eles tinham feito, não é? Este teste de ter uma equipa mais
homogénea versus uma equipa mais diversa, aquele estudo que eu estava a falar ainda há pouco. E que realmente a equipa mais homogénea foi capaz de inovar e foi capaz de criar mais soluções do que a equipa diversa, ok? Diversificada. E ela falou sobre a razão, e a razão tem a ver com a psychological safety, não é? A segurança psicológica, que pelos vistos afeta tanto a pessoa, que se a pessoa não tiver essa segurança psicológica, e ela falou muito sobre esta segurança psicológica, porque esta segurança psicológica é muito importante também para o local de trabalho, não é? Para as pessoas sentirem que estão seguras e terem... O que é a segurança psicológica? Eu acho que um dos exemplos era qualquer coisa como termos a segurança e a facilidade de nós conseguimos expor um problema ao nosso líder, ao nosso patrão, ou à nossa equipa, sem termos qualquer receio de retaliação ou de judgment, ok? Portanto, isso é um psychological safety. E aparentemente este ponto é tão importante nas equipas e nas empresas que acaba por afetar a performance da pessoa na empresa. E então foi das coisas que reti. Ok, boa. Então, a seguir à Elizabeth, vamos ao grande David Ching. E o David Ching é um artista, orador mundial e explorador de mercados, um storyteller que identifica tendências emergentes. Sim, esta é a definição que está no site do QSP Summit. E o David Ching veio falar sobre tendências num passo muito, muito rápido. Sónia, David Ching, conseguiste reter alguma coisa? Foi muito, muito rápido ele, não é? Foi muito, muito rápido. Eu no David optei por viver o momento, pousei as minhas coisas e fiquei só, porque se tu desviavas os olhos um segundo, já tinhas perdido 3 slides e 40 frases. Ele tem um ritmo mesmo alucinante. Mas apontei algumas coisas. Ele disse nomeadamente que nós queremos que as marcas tenham os nossos valores, e eu gostava que isso fosse mais verdade do que me parece que realmente é, porque senão certas marcas que têm valores deploráveis não eram das principais marcas do mundo, como por exemplo a Shein. Portanto, eu espero que esta frase se torne uma realidade. Nós queremos que as marcas tenham os nossos valores. Depois, ele falou sobre Extreme Self, também foi uma coisa que eu retive da palestra dele, ou seja, as novas gerações gostam de levar tudo ao extremo e o seu próprio eu é levado ao extremo. E depois ele disse uma coisa muito fixe, que foi: nós nascemos génios e com o tempo vamos ficando mais burros. Por isso eu gostava que fosse possível termos noção disto. E que conseguíssemos trabalhar para nós próprios termos noção que com o tempo vamos ficando mais burros, entre aspas, mas que está nas nossas mãos mantermos, lá está, esta mente aberta e queremos aprender e queremos saber mais e queremos participar em eventos como o QSP Summit, onde somos confrontados com estes insights todos e que nos põem a pensar e também a sair daquilo que normalmente é a nossa formatação das nossas ideias e do nosso pensamento. Ok, Miguel. Olha, para mim o David Ching foi a maior surpresa e a maior desilusão ao mesmo tempo. E eu passo a explicar. A surpresa porque eu senti que estava num concerto de rock. Eu confesso, e isto é estranho, eu senti a mesma coisa quando vi agora Guns N' Roses há uns tempos, e vejo o Slash, de repente começa a fazer um solo de guitarra e eu fiquei ali tipo, fogo, este tipo é mesmo bom. Eu estava a 30 metros dele e a vê-lo. E foi isso que eu senti com o David Ching. Ele é uma estrela, isso é inegável. Eu acho que aquilo é um concerto. Ele começa a tocar, começa a falar, dá insights incríveis, aquela energia toda que ele tem, e passa ali os slides, tumba, 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 e mete-nos, deixa-nos todos super motivados. É o que a Sónia estava a dizer. Nós até temos medo de tomar notas, porque sabemos que se nós perdemos alguma coisa, perdemos de repente... Perdemos aquela velocidade toda que ele nos leva e nos mete a pensar. Eu adorei também por uma coisa. Ele foi o único, talvez, que ele viu-se que adaptou aquela... Estou a ver aquela parte dos concertos em que eles dizem: nós adoramos o Porto, ou tipo, não é? Tipo, vocês são o melhor público do mundo. Sim.
E ele fez isso com alguns slides em que ele tinha a realidade local lá escarrapachada. Aquela que ele disse que a francesinha era uma máquina de matar pessoas. Que nós inventámos uma tosta dentro de uma sopa. Epá, eu acho que essa foi incrível. Sim, E ele Nós abordou... portugueses tínhamos esse ADN de invenção e de inovação e de exploração, foi muito bom por aqui. Exato, e ele deve fazer isto em todas, não é? Ele vai a uma cidade e diz: o que é que vocês comem aqui? Então vá, ora, aqui é tortilhas, está bem, então vá, as tortilhas, pá, vocês inventaram batatas fritas dentro da... E acho que isso foi... Peraí, estás-me a dizer que os Guns N' Roses amam outras cidades para lá de Lisboa? Não, nós somos a melhor do mundo, a única, o melhor público de sempre, não é? Mas eu acho que sim, apesar daquele ritmo alucinante com que ele estava a apresentar, ele abordou coisas das pessoas na altura, e inclusive problemas na altura, tipo, estava toda a gente com calor, e ele virou-se: epá, isto está muito a calor, vamos acelerar, que é para ver se... Epá, foi incrível, eu achei muito bom, achei mesmo muito bom nesse sentido, de espetáculo, de show. Agora a desilusão, epá, eu acreditei mesmo que nós íamos receber aqueles insights que nos iam deixar tipo, fogo, nós acabámos de ver o futuro, e eu não vi o futuro nesta apresentação. Pensei que ia ter ali algum insight que me ia ajudar a adaptar à nova realidade. Epá, e a nova realidade, quer queiramos, quer não, a inteligência artificial, eu pensei que ia surgir alguma coisa neste sentido de o que é que aí vem. E eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu pelo menos não senti. Eu não senti que tenha visto o futuro. Não é? Não vi nada game-changing, não vi nada que não soubéssemos. Por exemplo, a Sónia disse: nós queremos que as marcas tenham os nossos valores. Epá, isto é conversa, não é conversa de daqui a um ano, isto é conversa de há 5 anos, ou não? Eu sei que é um bom objetivo e não estou a dizer que a frase não é verdade. Estou a dizer é que tipo, epá, tipo, ok, os valores das marcas... Já falámos sobre isto, não é conversa nova. Por exemplo, mesmo, eu nunca tinha ouvido o termo self-extreme, ou extreme self. Mas não é também novidade que as pessoas cada vez pensam mais nelas próprias e que tudo é mais amplificado nelas próprias, não é? Ou seja, eu senti que foi espetacular, foi super... foi um entretenimento incrível, ok? Foi entretenimento, literalmente. Acho que se nós tivéssemos mais eventos com este tipo de pessoas, nós saímos todos super energizados. Epá, porque ele energiza aquilo, sem dúvida. E depois ele a dizer, tipo, epá, vocês podem vir falar quando me encontrarem lá fora destes tópicos todos, inteligência artificial, realidade aumentada, etc. Mas eu quero é divertir-me, tipo, epá, achei que ele traz... Exatamente, eu acho que ele traz uma energia que se calhar falta um bocadinho. Falta completamente aos oradores portugueses, isso sem dúvida, e falta a muitos oradores que eram muito institucionais, e este tipo vê-se mesmo que vem do mundo da tecnologia e que vem de uma realidade completamente diferente da nossa, a que nós estamos habituados a ver. Agora, de resto, achei super fixe, mas não tirei os insights super inovadores que esperava tirar. Foi a nossa Ivete Sangalo, não é? Exatamente. Ela vem... 700 vezes. Até apanhas a bandeira do Brasil, de repente, e estás ali, por momentos és brasileiro, mas depois, Mas depois vais pensar, mas eu já vi isto o ano passado e o ano anterior e antes. Exato, e pronto, olha, pode de ser assim. É engraçado. Deixa-me só dizer, é engraçado porque eu não tive bem essa percepção que foi uma coisa de sempre, de todo. Eu, na verdade, no meu lado, eu encontrei muito esta nova tendência sobre o trabalho. Portanto, ele deu aqui estatística, algumas das coisas, anotei várias coisas que ele disse e tive que ser muito rápido para anotar qualquer coisa, porque, como disse, o ritmo dele é frenético. Mas coisas como 44% das pessoas nos Estados Unidos, quando questionadas, identificavam-se como freelancers. Okay? Isso achei super interessante, de onde é que vai este mundo de trabalho neste momento, e que ele falou muito disto, desta nova tendência das pessoas quererem mais, estarem cada vez mais preocupadas depois do Covid consigo, não é? Com a sua mental health, com aquilo que querem fazer com o seu tempo, não é? Ele disse que 80% de waking time is going to work. Isso é imenso, não é? E isso, e que na verdade era uma dicotomia com aquilo, quando as pessoas eram perguntado às pessoas o que é que elas queriam fazer na vida, as pessoas respondiam que queriam era ser felizes, não é? E que isso era uma grande dicotomia, não é? E que cada vez, o que ele estava a falar é que cada vez mais
isto vai estar alinhado, vai ser um alinhamento entre aquilo que nós queremos, não é? De sermos felizes e joy, não é? Que era 75% dizia que queria era joy na sua vida. Joy é o quê em português? Desculpem. Não É diversão, gosto, prazer. Não, alegria, não é? Alegria. É alegria, sim, é alegria. Acho que é alegria. sim. Sim, e que ia haver um nivelamento nesse sentido daquilo que as pessoas faziam e trabalhavam hoje em dia, e naquilo que tinham hoje em dia, portanto, mesmo no consumo. Portanto, que ele falou muito dos mais de 600 wearable products que existem no mercado, mais de 600, eu não fazia a mínima ideia, é imenso. E sim, que era muito à base do eu e daquilo como é que eu posso ajudar a mim a tornar-me mais alegre, ok? Portanto, fiquei Mas, muito com essa Diogo, sensação. Diz. olha que um desses wearables é uma pulseirinha que te dá um choque sempre que tu fizeres uma coisa que não deves. E eu É achei verdade. Não é Pavlov, era qualquer coisa como Pavlov, não é? É, mas ao Pavchok, acho contrário, que é não uma é coisa tipo, assim, ou não? exato. Vou comer um chocolate. Pronto. Acabou. Tá aí Mas um muito potencial nessa incrível. tendência. Mas muito nesta tendência de querermos cuidar de nós, não é? E acho que isso está cada vez mais presente. Esta ideia de as pessoas para estarem, ele também falou muito disto no final, que era o feeling de contribuição, não é? Que é muito humano, e o feeling de trust, de confiança, que é uma coisa muito humana, e que as pessoas, para se manterem a trabalhar ou numa empresa, que precisam de ter este feeling de contribuição. E eu também não tinha esta Não, essa ideia estava em fixe, mente yeah. de todo. Sim, o feeling de contribuição, não é? De que estão a fazer alguma coisa, não é? Que estão ali a ter o seu carimbo. Isso, isso era, que era muito importante. Portanto, acho que, lá está, ele disparou imensa informação, mas sim, grande David Ching, foi mesmo assim um concerto. Bem, muito rapidamente, que estamos aqui já a ficar... em termos de tempo, pronto, já estamos a Não temos ir para 2 lá, horas? não é? Quase. Olha, Então, deixem-me só. Diz. Diogo, deixa-me já interromper-te, olha, assim, mesmo à bruta, porque eu não posso deixar que nós avancemos para o segundo dia sem eu fazer uma breve menção a uma das palestras que eu vi no primeiro dia, que foi o Leadership for the Future is not what you're expecting. A oradora era a Shalina Jamohamed, eu espero estar a dizer bem o nome dela, e ela foi, durante 12 anos, trabalhou no Ogilvy e ela era Vice President do Islamic Marketing, exato, Islamic Marketing, e hoje em dia, portanto, ela desde junho começou a ser a Diretora of Consumer Equality. E ela falou de coisas absolutamente incríveis. Eu tenho pena porque eu cheguei atrasada a esta palestra, só vi um bocadinho muito pequenino, mas houve uma coisa que me ficou, que eu não queria mesmo deixar de mencionar, que é, há muitos consumidores marginalizados que não são necessariamente o target de ninguém e que são pessoas que têm muitos milhões para gastar. Lá está a comunidade islâmica, a comunidade africana, são todas umas comunidades que, ela é do UK naturalmente, e que as marcas muitas vezes basta fazerem um marketing ou basta incluírem estas pessoas naquilo que têm para oferecer e começam a aumentar as suas vendas em milhões de pounds, porque realmente são comunidades muito fortes. Ela falou também de uma coisa muito interessante, que eles fizeram um estudo no Ogilvy, faz muitos reportes, em que eles queriam aprofundar estes consumidores, em que naturalmente tínhamos o consumidor... pronto, o caucasiano não é normal, entre aspas, e peço desculpa por o que eu estou a dizer, mas foi mesmo assim que eles abordaram este tema, e depois tínhamos os outros consumidores, tipo o árabe, o muçulmano, o africano, o hispânico, e de repente começaram a fazer este reporte e pensaram, nós estamos aqui a fazer uma coisa muito má, quer dizer que existe um consumidor que é a norma, e existem estes todos que são... não norma. Portanto, vamos começar do início, são diferentes. Vamos começar do início e vamos dizer, nós temos 8 tipos de consumidores. Um deles é caucasiano e há outros 7. E vamos então agora aqui aprender mais sobre eles. E que isto fez toda a diferença nos resultados. Ela partilhou este reporte
eu não consegui ler o QR Code porque estava muito atrás e muito na diagonal. Eu já lhe implorei a ver se ela me enviava, estou aqui a tentar chegar ao contacto com ela e depois poderá ser uma daquelas coisas que eu envio lá para o nosso super chat do WhatsApp do Marketing por Idiotas. Fica aqui prometido. Pronto, eu tinha mesmo que dar boa. Obrigado, Sónia. Ok, então antes de irmos para o segundo dia também de mencionar a partilha do WhatsApp exclusiva, para quem está no WhatsApp, se ainda não se juntaram ao nosso grupo do WhatsApp, não se esqueçam, basta irem ao vosso URL, o vosso telefone, escrever w.marketingporidiotas.pt, ok, no vosso browser, e vão ter ao nosso grupo de WhatsApp. E o conteúdo exclusivo desta semana é Using AI Chatbots to 10x Your Keyword Research da Aleida Solas, ok? Portanto, tanto keyword, deixem-me lá ver se eu consigo traduzir isto para português assim on spot, utilizar chatbots de inteligência artificial para conseguirmos melhorar em 10 vezes a nossa pesquisa de palavras-chave, tanto para SEO como para Google Ads. E o destaque do WhatsApp desta semana foi, mais uma vez, um meme que diz Your computer has a virus, it's called Windows, ok? Que teve 5 gostos. Portanto, esse é o vírus do computador. Bem, no segundo dia temos 3 palestras. Mas okay? espera aí, nós também tivemos aquele com 15 gostos, ou o que é que foi a nossa fotografia no Porto Canal. Sim, mas isso é nosso. Exatamente. Isso é verdade. Então, sim. Podemos passar para o segundo dia? Vamos a isto? Então, bora. No segundo dia temos o Dr. Frederick G. Feathered, eu espero estar a dizer bem o nome, que é um ex-chefe da inovação na Google e professor da Universidade de Stanford. E o Fred veio falar de como podíamos treinar as nossas mentes para inventar o nosso futuro, estarmos future ready. Miguel, como é que tu te sentiste? Estavas future ready no final? Com o Dr. Frederick, como é que isto se diz? Ferd. Sim, exato. Olha, eu acho que ele foi engraçado. É um estilo que funciona sempre nos grandes eventos, em que toda a gente para pensar, meditar. Há assim aqueles momentos giros em que lembram-se quando foi tipo, epá, sentem-se todos no chão e o pessoal, epá, não há espaço. Então sentem-se na cadeira e agora vão refletir um bocadinho sobre fechar os olhos. Exatamente, olhar para a pessoa do lado e perguntar uma pergunta impossível. Foi giro. Eu retiro aqui algumas coisas. Eu gostei imenso da frase: tu és o CEO do teu pensamento. O que reflete muito a ideia de que nós temos de estar no controle daquilo que pensamos e que realmente nós temos que controlar a nossa mente e não é a nossa mente que nos deve controlar a nós. Ele lançou-nos aqui desafios super interessantes sobre mindset, sobre a importância de sermos otimistas e de incentivarmos todos a experimentarem as suas ideias. Aquilo que eu tinha dito há pouco no meu comentário inicial no início do podcast foi, ele diz que quando alguém partilha connosco uma ideia, nós não devemos atirar a ideia abaixo e devemos dizer, epá, vamos torná-la maior, melhor e mais rápida. Lembram-se dessa? Achei que era fixe. Os líderes devem incentivar as pessoas a testar coisas, mas que sejam testes rápidos, baratos e onde aprendam. Mas, epá, este é o meu problema com os gurus e é sempre este problema. Eu começo sempre a torcer o nariz, pá, quando começam com aquelas teorias da tanga, que é aplicar isto e dar aqui alguns exemplos que acontecem nas grandes empresas, em que, por exemplo, na Google as pessoas perguntam aos líderes, como é que eu posso falhar hoje? Eu preciso de falhar hoje para aprender. Epá, eu quando começo com estas histórias da tanga, epá, só me apetece começar aos gritos e atirar com qualquer coisa para o palco. Porque realmente, epá, é esse tipo de conversas que faz com que a Microsoft ganhe vantagens competitivas na inteligência artificial, enquanto o Google só anda na palhaçada com o Bard e outras coisas falhadas, não é? Se as pessoas na Google andam a pensar, epá, como é que eu posso falhar hoje? Epá, se este é um mindset geral... Mas eu acho... Epá, então Miguel, uma coisa... interromper-te. Eu acho que ele falou numa coisa também importante, que é, eu acho que foi ele, que é, não é uma questão de falhar, não é? Acho que ninguém quer falhar, eu acho que foi ele que falou disto, não foi? Ninguém queria falhar, sim. Na verdade as pessoas queriam era aprender. Sim, eu sei, mas é aquela forma que eles têm depois, de, às vezes, mandar umas larachas que o pessoal fica todo a pensar, uau, epá, desde quando é que alguém vira-se para o líder, como é que eu posso falhar hoje? É tipo para dizerem que o falhanço é bom, porque se aprende
mas nós não devemos tentar falhar de propósito, não é? Nós devemos tentar o sucesso, acontece a falhança e nós aprendemos com isso e agora bora, não haver medo de falhar. Mas não é andarmos aqui feitos parvos, tipo putos de 15 anos ou 16, estão nos seus primeiros empregos, a dizer como é que eu posso falhar? Eu hoje preciso falhar para aprender. Epá, eu achei isso super ingênuo e até me irritou, ok? Mas ele depois também deu aqui uma coisa de algumas características que nós devemos ter nas nossas vidas que nos ajudam a ter mais sucesso, e isso eu achei interessante, que é otimismo, temos abertura a novas ideias, sermos curiosos, promovermos a experimentação e temos acima de tudo empatia, ok? Com as outras pessoas. Que se nós tivermos estas 5 características, conseguirmos ir mais longe e evoluir enquanto seres humanos, eu isso acredito. Agora, não me venham com palhaçadas de perguntas como é que eu posso falhar hoje. Porque eu isso acho completamente ridículo. Mas de certa forma gostei, foi um bom momento. Foi um momento interessante. Ele depois até tinha aqui, dizia que os líderes deviam perguntar às equipas, fazer uma pergunta assim de alguma coisa que seja considerada impossível. Lembras dessa parte? Nós tínhamos de olhar uns para os outros nos olhos e fazer uma pergunta dessas, e o outro devia incentivá-lo. Achei giro. Eu acho que é um momento que deve acontecer em todas as conferências, que é ver alguém, que vamos lá agora não estar aqui um bocadinho mais relaxados a falar sobre mindset e coisas quânticas. Mas foi giro. Sónia, o que é que achaste do Fred? Olha, eu quando vi o doutor, para já, aquelas pessoas que se chamam de doutor, pronto. O Chotor. É o Chotor. Depois o Chotor entrou em palco vestido com roupa de instrutor de yoga e eu comecei... Pois foi! O doutor Frederico entrou em palco vestido de instrutor de yoga e depois disse à malta para se sentar de pernas cruzadas e fechar os olhos. Exato. Pensei, olha, o ano passado era a astróloga do metaverso. Lembras-te, Diogo? Sim. Ia vestida a astróloga. E depois é isso. Claro que aquilo que se calhar o Miguel estava há pouco a dizer que sentiu com o David Ching, eu senti com o doutor. Portanto, quando vem o doutor, em que nos vai falar do mind state para o futuro, e depois fala, otimismo, curiosidade, eu penso, o quê? Estás a ver, eu não vi nada do futuro aqui. A única coisa, literalmente, que eu gostei, mas que infelizmente para o doutor eu já tinha visto num vídeo e que acho que... Parece mesmo que está a falar de que foi uma consulta e o doutor... O doutor, estás a ver? A única já tinha infelizmente visto num vídeo, mas que acho que realmente é uma coisa poderosa e acho mesmo que devíamos tentar aplicar isso, que é, quando alguém nos faz uma pergunta, nós em vez de respondermos com sim, mas, que é uma coisa negativa... Boa, lembro-me dessa. Altamente negativa, nós tentarmos começar a responder com sim e construímos qualquer coisa em cima disto. Ou seja, é o tal mais rápido. É mais rápido, melhor, vamos construir. Porque realmente é um facto. Nós temos sempre o sim, mas. O mas é a primeira coisa que nos sai quando estamos a responder a alguma pessoa, em que queremos contrapor qualquer coisa. E dizermos sim e fazermos algo. É muito construtivo, por isso é a única coisa. Mas é como eu digo, já tinha visto num vídeo, por isso não foi por aqui. E o doutor, para mim, não convenceu. O Chotor, não. Eu não sei se posso não vais meter a avaliação. Coisa... eu aqui quanto ao doutor, eu gostei imenso da história dos pinguins. Ele tinha uma frase super interessante que é: "The future is paved with experimentation", e a ideia de que para nós evoluirmos e continuarmos a evoluir temos que continuar a experimentar. E então ele fala sobre a ideia dos pinguins, que há sempre o pinguim que vai primeiro e os outros ficam a olhar a ver se aquele pinguim volta à tona ou morreu e foi comido por um tubarão. E pronto, então essa foi a história no fundo, assim, rapidamente foi essa a história, mas que ele demorou 30 minutos a contar quase. Pois, agora percebo. É porque eu nas minhas notas desenhei um pinguim e não me estava a lembrar porque quando estava a preparar o podcast. Não me estava a lembrar porque que eu desenhei aqui um pinguim e agora já me lembrei. Boa. Isto porque uma das ideias dele é que para termos este mind state de futuro nós tínhamos que experimentar, não é? E testar novas coisas. E então a história do pinguim ficou-me também a ideia da curiosidade de que nós como adultos fazemos de 4 a 5 perguntas em média por dia, mas nós como crianças, acho que até aos 7 anos, se não estou em erro, fazemos em média 250 perguntas por dia, não é? E a ideia de continuarmos
Diz. Quem tem filhos sabe bem. Pois. 200 ou 300 por dia, à vontade. É imenso. E então, pronto, foi isso de nos questionarmos. E esta coisa que do negative bias, que estavas a falar um pouco agora também, Sónia, que é isto de nós temos um sim mas logo automático, não é? Que é este viés de negatividade, que é tipo de concentramos muito no negativo, mas se calhar não estamos tanto a olhar para o positivo, não é? E este openness, este sim mas, ou passamos deste sim mas para um sim e, realmente pode nos ajudar a estarmos mais abertos e a sairmos deste viés de negatividade. Se calhar aquela ideia que nós emburrecemos ao longo da vida, nós na realidade se calhar não emburrecemos, nós somos emburrecidos. Porque à medida que vamos fazendo estas perguntas todas, começamos a levar respostas que nos fazem com que queiramos ter menos vontade de fazer perguntas às vezes. Mas, Miguel, olha, deixa-me só construir em cima disso. Eu li um livro do Chris Voss, que é Negociar como Don't Split the Difference. Ele é agora não sei a segunda parte, ele é um negociador do FBI. Eu vi o masterclass dele no masterclass.com. Esse é fixe. E essa questão das perguntas é muito útil no dia-a-dia. Ou seja, quando alguém te faz uma pergunta a ti, e tu, enquanto grande negociador do FBI, o que deves fazer com uma voz de rádio, que ajuda se for, é fazer essa pergunta exatamente de volta à pessoa e obrigá-la a elaborar exatamente o que é que ela quer dizer. E isto é uma ferramenta, olha, tu em trabalho safas-te de crises complexas só com isto. É o mirroring. A estratégia é o mirroring e ele diz que tu se vais para uma festa e tu estás simplesmente a falar com pessoas e estás constantemente, fazem-te uma pergunta e tu fazes a pergunta de volta à pessoa, as pessoas adoram-te, ficam a adorar-te porque aquilo está muito bom, essa masterclass. Eu tenho de ir ver outra vez e tenho de trazê-lo ao podcast para refletirmos sobre isso. É muito boa. Não, já não lembrava. Já li o livro, olha, eu a colar-me. Boa. Gente, temos que avançar muito rápido. Então, para o último temos a Marianne Salzman, vice-presidente senior de comunicações da Philip Morris Internacional, que veio falar de algumas tendências globais. Acho que tinha começado pelo Miguel. Sónia, comece por ti. O que é que ficou aqui? Olha, a Marianne precisava do dobro do tempo para falar. Eu falei com várias pessoas depois do evento que acharam que a apresentação dela foi muito má. Eu achei que, pronto, a mulher fez o que pôde, dado que era a sua primeira aparição pública desde que tinha terminado a quimioterapia, por isso ela deu a apresentação sentada. Eu não posso imaginar o sofrimento ou o desconforto que ela poderia estar a sentir. Ela levou tipo umas 20 páginas, não é? Vocês são testemunhas, estavam lá, levou umas 20 páginas impressas com tudo o que queria dizer e passou por tudo a correr, porque ao contrário do Dr. Frederico, ela tinha mesmo muita coisa para passar. Eu apontei todas as próximas megatrends que ela diz que vão ser próximas megatrends, mas na verdade eu acho que muitas delas já estão a acontecer. O trabalho flexível está a acontecer, o desaparecimento da verdade está a acontecer, tribalismo está a acontecer, alterações climáticas está a acontecer, caos está a acontecer. Agora, há aqui algumas que ela me disse e que eu gostei e que também é um dos livros que eu vou tentar comprar. Ela tem o livro das Megatrends, eu vou tentar comprar para aprofundar, que é o questionar tudo. Por isso as pessoas começam a estar a repudiar aspectos da vida considerados inquestionáveis e eu acho que isto começa realmente a ser importante e a ser uma trend que não podemos desconsiderar. Depois o tribalismo, ou seja, na sociedade atual tu tens de escolher um lado, ou seja, começa a ser inaceitável tu não teres uma opinião ou não teres uma posição. Portanto, o tribalismo como uma próxima megatrend acho que é algo que temos que ter debaixo de olho. E depois, obviamente, a identidade ser mutável. E aqui também muitas coisas que já estão a acontecer atualmente, como a progressão na carreira não linear, eu sou um exemplo, gap years ao longo da tua carreira só porque sim, e o tal gig economy, ou seja, a maior parte das pessoas identificarem-se como freelancers, e finalmente o small is the new big,
pequenos gestos contam, slow movement, slow fashion, sharing economy, tiny houses. Eu acho também que são aqui pontos que vale a pena aprofundar. E claro, aquele meu favorito, mas que é como eu digo, eu não acredito muito que isto seja uma mega trend, porque depende das pessoas e as pessoas, pronto, tendem a estragar tudo, que é o acreditar num mundo melhor, em que ela deu 2 exemplos, que é o Stop Hate for Profit, e aqui obviamente as redes sociais lucram muito do hate e do clickbait e os anúncios, e o dar o significado à vida atual, temos que ser nós a dar, não é? Se não dermos, ninguém dará, já dizia o Leite. Muito bem, Miguel. Olha, o estilo de comunicação dela eu odeio. Não consigo, não, é um estilo que não me entra mesmo, ok? Tenho enorme respeito pela luta que ela está a ter e aquilo que a Sónia disse. Provavelmente estava ali um bocadinho desconfortável e eu acho que ela até no início ganhou ali um capital de simpatia das pessoas que foi tipo, ok, ela disse isso e as pessoas bateram todas palmas e foi um bom momento. Mas o que veio a seguir, eu não me identifico. Eu não gosto deste tipo de apresentação mais maçuda, mais detalhada, com mais calma. Eu gosto de um estilo mais rápido. Mas ficou-te alguma coisa? Não muito, porque os Megatrends, como a Sónia estava a dizer, eu fiquei tipo, são coisas que nós já sabemos e nós queremos é o futuro. Mas ficou-me aqui um conceito interessante que é o do Stress Envy. Lembram-se dessa? Sim. Nós até falámos lá fora sobre isto. Que muitos de nós hoje em dia sentimos inveja do stress. Uma pessoa não está muito estressada é porque a vida corre demasiado bem. Se uma pessoa está muito estressada é porque trabalha mais do que nós, etc. E parece que o stress tornou-se aqui uma espécie de uma nova variável de comparação das nossas vidas com a vida dos outros. Ok? Não sei se vocês sentem isto ou não. Eu lembro que antigamente... Tudo com as redes. Sim, exatamente. Ou seja, eu acho que é uma nova variável. O stress vai ser uma das palavras-chave determinantes nos próximos 10 anos, a meu ver, no mercado laboral. Já é, obviamente, e já foi, mas não tão identificado. Nós agora, pela primeira vez, acho que foi para aí, nos últimos 5 anos, 6, é que começámos a falar mais abertamente sobre stress, não é? Antigamente ninguém tinha direito a estar estressado, não é? A saúde mental agora está na ordem do dia e eu acho que agora nós nos próximos 10 anos nós vamos ouvir falar imenso sobre stress, sobre lidar com o stress, gerir o stress. Até vai haver o stress manager nas empresas, porque realmente o stress é uma das palavras-chave aqui do futuro. Sim. Talvez mais do que felicidade no trabalho, acho que vai ser stress no trabalho. A gestão de stress no trabalho. Mas de resto... que não estás a fazer tanto como aos outros, não é? E eu lembro-me que ela disse, em vez de dizeres ao outro tipo, Miguel, tens que te acalmar, tu um dia destes estouras, tu fazes 700 coisas. O que nós dizemos é, eu só faço 200, eu devia fazer 700 com o Miguel, então lá vou eu matar-me. Exatamente. Se ele está sempre estressado é porque toda a gente acha que ele está a fazer mais do que eu e melhor do que eu, etc. E é aquela velha máxima, né? Nós antigamente nos trabalhos tínhamos de fingir que estávamos muito ocupados. Agora temos que começar a fingir que estamos estressados, não é? Para sermos promovidos. Quem não está em stress é porque não está a trabalhar. Não está a trabalhar. Bom, há um ótimo episódio do Seinfeld sobre isso, com o George Costanza. Ok, boa. Eu não tenho, acho que vocês falaram aqui muito sobre o que ela falou das megatrends. Estava aqui só a rever as minhas notas. Aqui ela adicionou que o capitalism does more harm than good e apontou para um survey do que é que as pessoas acham. 56% dos utilizadores no Facebook não conseguem diferenciar o que é que são fake news, que a trust, a confiança nos mídia, na verdade, baixou 8% de 2020 para 2021, e sim, foi muito assim das coisas que eu registrei, pronto, para lá daquilo que vocês já falaram, e sim, muita coisa das pessoas quererem cada vez menos este trabalho das 9 às 5, claramente também está aí uma clara tendência. Muito bem, por último, vamos passar ao Teddy Paghabia, que
que eu acho que é assim o nome dele, onde a talk tinha o nome of How to Have a Positive Impact with Digital, mas no fundo o que me pareceu é que ele veio vender Bitcoin e Ethereum para o palco. Pois Sónia, tu foi, vieste a esta? eu não vi, mas o Diogo vinha no comboio quando estávamos a voltar a dizer, pá, o tipo estava a vender Ethereum, mas isso é legal. Então, escuta lá. Eu desisti, desculpa, não consigo. Não, desistimos os dois, na verdade, não é? Sim. Foi na altura é que acabaste por desistir os dois. É pá, assim, realmente este eu não percebi, porque a talk não tinha nada a ver com aquilo que, ou pelo menos o título da talk não tinha nada a ver com aquilo que ele acabou por ir apresentar, e acabou por andar a dizer, pá, se vocês não têm o vosso domínio Ethereum, está na hora de comprar, têm que ir comprar. Reparem na correlação entre a Bitcoin e a evolução tecnológica. E eu, Só faltava ter mostrado fotos do Figo e do Cristiano Ronaldo e do Abel Xavier. Agora há uma que corre que diz que ele foi preso porque falou demais. E depois o segredo é o segredo da Ethereum, ou o que é? Sim, Exato. péssimo. Esta nada, epá, a única coisa que eu tentei, eu fui buscar aqui qualquer coisa, que eu deixei tipo esta cena de que grande parte das pessoas na sala não sabem o que é a vida sem internet, e que se a internet parasse neste momento, o mundo parava. Ok? Esta ideia de não termos dinheiro físico, etc. Portanto, isso tudo é powered by the internet, não é? E então isso acabei por anotar, mas pronto, a ideia dele também inicial, que era o metaverso é o próximo universo, que eu também não comprei muito bem, mas segundo ele seria a próxima internet. E foi assim muito... Não sei se tiraste alguma coisa, tocou-te alguma coisa? Não, Sónia? Nada. Não, nada. Foi, Já fui. Sim. Percebo, não quiseste comprar o Ethereum e pronto, acho que perdeste o futuro. Acho que deves ouvir o Abel Xavier. Não, por acaso não ouvi o Abel Xavier, ouvi o André Vilas Boas e a Sofia Cardoso. Fui ouvi-los a falar Rising to the Occasion. Mas olha, também foi uma daquelas talks em que eu não apontei nada, tive só a viver o momento, tivemos a falar de muitas coisas diferentes. E foi mesmo uma boa talk ou neste caso até uma mesa redonda ou um debate, né? Porque aquilo tinha um moderador, tinha o André, tinha a Ana Sofia, e eles estiveram acima de tudo a contar histórias deles, não é? Tanto dela, enquanto pivô de jornalismo, falámos muito fake news, enquanto a ida dela para a Ucrânia, depois o André também, ter que treinar pessoas, tanto em Inglaterra, como em França, como na Rússia, como na China, por isso também estamos a falar dessas coisas todas, e foi muito interessante, gostei muito dessa experiência. Isso foi aonde, Sónia, novamente, desculpa? Foi uma das business talks, a seguir à tarde, quando já não havia nada no main stage. Foi uma das business talks, acho que era o palco B, e eu fui para lá e ainda apanhei isto. Ainda apanhei okay, desde o início, gostei bastante, foi mesmo muito interessante. Faltou aqui alguma coisa que vos tivesse tocado e que não mencionámos aqui em algumas das talks? É assim, eu quando vocês estavam nessa a comprar as Bitcoins e as Ethereums, eu estava noutra, eu estava aqui a ver se encontrava, que era um painel, não? Era um painel, sim, em que estavam a falar sobre... Era isso que me estava a faltar. Eu estava aqui... Okay. Estava aqui a ver se encontrava. Eram com 4 mulheres e elas basicamente tinham todos nomes internacionais, mas eram todas portuguesas. O que achei interessante. E basicamente elas estavam a falar sobre a questão dos layoffs, etc. E que as empresas, quando começaram a fazer estes layoffs de tecnologia e tal, que foi muito difícil e que foi uma coisa que às vezes nós, enquanto os trabalhadores, pensamos que são decisões fáceis, mas realmente são decisões muito difíceis. Mas não estou a encontrar aqui nas minhas notas, por isso fica para uma próxima ocasião. Não vale a pena... Deixa-me só dizer, isto que eu fui ver, Diogo, foi uma special session patrocinada pela Unilabs, chamada Rising to the Occasion, Leadership in Challenging Times. Muito fixe. Ok, nice. Boa. Muito bem, também se quiserem ver de quem é que são os painelistas, está tudo no site do QSP Summit, portanto basta entrar no QSP Summit ou em marketingporidiotas.pt, que temos lá o link de todo o programa e de todas as talks que aconteceram. Boa, sendo assim,
Eu acho que hoje ficamos sem tempo para as rapidinhas, só de deixar aqui duas notas que é, vamos certamente falar no próximo episódio da nova aplicação da Meta, que será o novo Twitter, não é? O Miguel aqui já tirou a senha, pelos vistos, e para quem quiser e estiver em Lisboa, antes de irmos de férias, pode sempre se juntar ao meetup de SEOs, no dia 17 de julho, podem se juntar a mim e a muitos outros SEOs, que estaremos em Lisboa. O link também para a vossa inscrição está no site marketingporidiotas.pt. E por hoje é tudo, ok? Muito conteúdo, muito sumo. Sónia, alguma mensagem final? Olhem, gostei muito. Acho que o que eu mais gostei hoje de reviver este evento foi de como nós os três captamos coisas tão diferentes, exatamente ouvindo a mesma coisa. Por isso foi um exercício muito bom e obrigada por me terem convidado para estar aqui a fazer este rescaldo do QSP. Obrigada. Boa. Obrigado nós por teres vindo. Miguel, alguma última palavra? Acho que é isso que a Sónia disse. Nós ouvimos sempre as coisas, cada um ouve com a sua interpretação, no momento que está a viver, e se isto tivesse sido uma semana depois, se calhar não tinha vivido aquilo da mesma forma, porque não estava a passar pelas mesmas coisas, ou se fosse há um ano, etc. E acho que sim, eu adorava saber a experiência de pessoas que lá estiveram. Por isso, se nós tivermos ouvintes que tenham lá estado, gravem alguns áudios para nós ouvirmos sobre as vossas experiências, ou partilhem no grupo, porque realmente toda a gente tem interpretações diferentes daquilo que houve. E eu gostei muito. E tu, Diogo? Sem dúvida. Eu também gostei muito. Sónia, muito, muito obrigado por teres vindo e teres partilhado a tua experiência connosco. E para quem nos ouve, não se esqueça de subscrever, se ainda não subscreveram, para terem o podcast todas as semanas. E sim, cá estaremos na próxima semana, acho que com mais uma convidada especial. Portanto, não percam. Gente, muito obrigado mais uma vez por estarem comigo e terem feito aqui este episódio. E até à próxima. Tchau! Não ouvimos nada. Tchau!